Salve, salve, rapaziada, firmeza, tudo jóia? Hoje a gente vai estar vendo aí um pouquinho sobre a diferença. Muitos aí me pediram esse vídeo aí e hoje eu vou estar fazendo ele, que é a diferença entre o Falcon 7 e o 7 Bis. Sempre que eu posto um vídeo de hunt, sempre tem alguém perguntando, pô, será que daria pra fazer essa hunt com o 7 Falcon, pra eu ver mais ou menos como que ficaria os resultados comparando aqui com o 7 do meu char, enfim. Então hoje eu não vou fazer um vídeo em todas essas hunts aí que eu postei no canal, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui de uma maneira mais genérica e a gente tá comparando aí de fato qual que é a diferença entre o Falcon 7 e o 7 Bis na prática, tá? Então já falando aqui um pouquinho sobre o vídeo, a hunt que a gente escolheu vai ser de novo o Plague Seal -1. Cara, todas as hunts aí eu acho que desses vídeos de análise que tem no canal foi no Plague Seal -1, mas isso tem um motivo, tá, rapaziada? É porque é a hunt mais masterizada que eu tenho aqui atualmente, então é onde eu vou conseguir extrair 100% dos resultados ali, bem próximos em ambos os cenários. Então por isso que eu sempre que escolho o Plague Seal -1, tá? É só por esse motivo mesmo. E aí a gente escolheu então o Plague Seal -1 e aí a gente utilizou os mesmos charmes, a gente tava no mesmo level, a roda de habilidade também era exatamente a mesma, pra gente ter a diferença ali, o comparativo o mais real possível. Então aí no cenário do Falcon 7 a gente tá com a Sanguine Razor e cara, tem que ter, tá? O Knight, infelizmente ou felizmente, ele é muito dependente de arma bis. Então, cara, tem que ter pelo menos aí as suas armas sanguíneas e suas armas da Soul War, as suas Soul Weapons, né? Que a galera normalmente fala. Então aqui, como é o Plague Seal e bate energia, eu tô com o Sanguine Razor e tem que ter. Não dá pra, por exemplo, eu tentar caçar aqui de Gnome Sword, que fica muito inviável e realmente não vale a pena eu fazer isso. Então a gente, em ambos os cenários, a gente tem que investir aí na Sanguine Razor, que é de fato o que vai modificar se a gente vai caçar naquele lugar ou não, aqui pros casos da gente que somos Knights, demorou? Então aí a Sanguine Razor hoje, ela tá em média entre 180kk, mais ou menos aí no meu servidor pelo menos, e acredito que nos demais servidores também esteja mais ou menos esse preço, então a gente vai ter que fazer esse investimento aí. Já no Helmet a gente tá usando um Cobra Hood, tá custando aí em média 3kk, na armadura a gente tá utilizando uma Falcon Plate, custando aí uma média boa de 20kk, já nas legs a gente tá utilizando uma Falcon Graves, que poderia ser uma Fabulous Legs também, mas hoje como a Falcon Graves ela já tá mais viável aí em ambos os mundos, tá custando aí uma média de 50, 40kk aí mais ou menos, então tô utilizando aqui uma Falcon Graves também, como bota basicona, né, rapaziada? Essa daí tem história, tá? Essa aí já acompanha por muito tempo a rapaziada, que é a Depth Calcei. Depth Calcei aí no meu servidor tá custando em média 1kk e meio, então bem baratinha ela e dá pra fazer o investimento tranquilo. E ali no amuleto e no ringue a gente tá usando um plasma ali no amuleto, e no ringue a gente vai estar utilizando um Prismatic Ring, tá? Poderia também ser um Red Plasma, mas para essa hunt aqui, com esse set, o plasma ele fica bem atrás, a gente já tá, né, um pouquinho ali cambaleado, se for comparar com o 7 Bis, então eu prefiro fazer com o Prismatic Ring o cenário aqui do Falcon 7. Então aí o valor médio do cenário do Falcon 7 tá em média aí 255kk, 260kk, já pegando aí a Sanguine Razor, já tá contabilizando aí a Sanguine Razor, a gente vai gastar mais ou menos isso aí então, tá? E cara, esse set ele é muito bom mesmo, rapaziada. Ele já me acompanhou por muito tempo, ele quebra um galho danado, ele é excelente, embora assim tenha o 7 Bis aí e tudo mais, já adianta aqui, é um baita de um set e cara, me acompanhou por um longo período aí da minha jornada tibiana, tá? Então tenho muito orgulho aí de vestir um set desse aí novamente, agradecer aí até o meu mano Guzeira, salve Gu, tamo junto, vai estar passando muito provavelmente uma fotinha sua aí agora no vídeo. Agradeço aí por ter emprestado esse set aí pra nós estar fazendo esse teste, demorou? E aí pro cenário do 7 Bis, como que a gente tá utilizando ali no cenário do 7 Bis, né? A gente tá utilizando também uma Sanguine Razor, que como eu disse, tá custando aí uma média de 180kk. Já no Helmet a gente tá usando um Spiritorn Helmet, tá custando sua média aí de 160kk. Na armadura uma Spiritorn Armor, média de 200kk. Na Legs, aqui já é um pouquinho mais luxo, tá? Mas aí como eu tenho e a gente utilizou no vídeo, a gente tá utilizando uma Sanguine Legs. Essa Legs aqui ela é um pouquinho cara, mas cara, faz uma baita diferença ela, tá? Principalmente aqui pras antes da Ferumbas, por causa da sua defesa de morte, ela dá crítico no Shurigan, enfim, é muito boa ela. E ela tá custando aí uma média de 300kk atualmente aí no meu servidor, é daí pra mais até. Já na botinha a gente tá utilizando uma Pair of Soul Walkers, que tá custando uma média aí de 120kk. No amuleto a gente
também tá usando um Red Plasma. Tem a opção também aí da gente usar um Turtle Amulet. Eu particularmente não gosto, prefiro o Plasma mesmo. Pra mim, quanto mais skill, melhor nesse quesito aí. Então eu tô utilizando um Plasma mesmo. E aí no ringue a gente tá usando um Ring Beast, que é um excelente ringue também. Tem uma proteção incrível, muito custo-benefício, que tá custando aí uma média de 85kk, mais ou menos um aí no meu servidor. E aí sobre o valor total, esse set aqui, né, completinho desse jeito aí que eu mencionei, vai estar custando aí entre 1 a 1.1 kkk de gold aí, tá, rapaziada? Então assim, é um valor um pouquinho salgado. Basicamente aí dá pra comprar 4 vezes o set Falcon ali, então ele é caro, mas acredito que com o tempo, você fazendo as paradinhas da maneira correta, é um investimento que vai valer a pena, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí mais pra frente. Eu só quis contextualizar um pouquinho agora sobre os cenários de ambos os sets, né? Bom, já falamos aí da parte dos valores e agora a gente vai entrar, eu queria ver um pouquinho com vocês sobre as diferenças de atributos que tem entre um e outro. No Falcon 7, nós vamos estar tendo esses status de combate aqui na esquerda. Já no 7 bis, a gente vai estar tendo esses outros status aqui, que vai estar aparecendo aí na tela para vocês também. Então aí, se a gente pegar o 7 bis e olhar as diferenças desses status, o 7 bis ele tem mais 27 de valor de ataque comparado com o 7 Falcon, mais 7 de valor de defesa, mais 10 de valor de armadura, mais 0.03 de mitigação, que é uma coisa aí que a Cipsoft nesses últimos updates trouxe para nós Knights, né? A gente vai ter também mais 6 de proteção à morte, mais 4 de proteção à terra, mais 5,35 de proteção à energy. A gente vai ter também mais 7,33% a mais de proteção a fire, mais 2,66% de proteção a físico. Isso comparando entre o 7 bis e obviamente o 7 Falcon, tá, rapaziada? Então esses são os atributos que a gente vai ter a mais comparando ali com o 7 Falcon. Além disso, não tá mencionando aqui, né, mas a gente vai ter uma diferença de 11 de skill entre esses sets, que é bem relevante isso, tá? Inclusive mais pra frente ali, quando a gente for ver os analyzers, eu vou estar comentando um pouquinho também sobre isso daí. E a gente também não vai ter o reflect da armadura e do helmet, que os dois juntos combados, a gente vai estar batendo 32 de dano refletido em todos os mobs ali, na box inteira ali, né, da Hunt. E isso também parece pouco, mas em alguns cenários pode fazer com que você ganhe alguns turnos a mais, simplesmente por essa mecânica aí que a Cip deu nesse set, tá? Então é um ponto também a se considerar. Além disso, também a gente tá perdendo o crítico ali no Eshorigram, né, da Legs, dá um impacto também, é um atributo bacana, querendo ou não, quando a gente dá o Eshorigram critado, é um Eshorigram violento com essa Legs aí também, mas é só um plus a mais. E as diferenças entre um set em relação a status de combate que a gente vai ter de diferença são esses aí. Então aí, a gente foi lá pro Plague Seal e fez uma horinha de hunt em ambos os cenários, e aí a gente vai estar passando primeiro aí pelo 7 Falcon. No 7 Falcon, o Analyzer tá na tela aí pra vocês, a gente fez aquela uma horinha padrão, do melhor jeito possível com o 7 Falcon, e a gente conseguiu desenrolar aí 7.08 kk de raw XP ganha ao final de uma hora no cenário do Falcon 7. É um ponto importante que a gente tem que olhar aqui. Outro ponto importante é que a gente teve 462k de gastos com supplies. Então a gente gastou muita ultimate, muita supreme para conseguir tancar a hunt aqui com esse set, tá? E é normal, isso aí é esperado mesmo. Quem vai caçar com o Falcon 7 tem que sentar o dedo na pote de vida mesmo sem dó, tá? Não pode ter perdão, porque é normal, é a vida mesmo, tá? E é interessante aqui a gente sempre olhar para as supplies, a gente não pode olhar pro loot, tá, rapaziada? Eu vi que no vídeo ali dos comparativos das potions, vou estar deixando até o card aqui passando para vocês, caso vocês não viram e queiram ver o vídeo também, inclusive tá muito bom, então eu recomendo ver mesmo. Eu percebi que algumas pessoas comentou, pô, mas por que você não olhou o loot e tal? E simplesmente, rapaziada, aqui o loot, ele é totalmente RNG, tá? Em uma hora de hunt pode ser que você drop bastante, em outra hora você drop meia boca ou drop bem pouco, sabe? Então é importante a gente olhar sempre aqui nesse cenário as supplies. E aí, se a gente for olhar também o dano por hora, a gente teve um dano de 10,232k de damage ao final dessa uma hora, e de healing é um ponto importante e legal a gente olhar também, que a gente teve aí 2.07 kk de healing no cenário do Falcon. Agora, se a gente for lá no cenário do 7 bis, já no cenário do 7 bis, a HAL XP ganha ao final de uma hora, a gente teve uma HAL de 7.64 kk de HAL XP gain. Já ali, se a gente olhar os supplies agora, a gente teve um gastos com supplies no valor de 304k, então foi bem inferior
superior ali ao cenário do Falcon 7. E adianto mais, a gente poderia até diminuir mais esses supplies, tá? Porque eu quis caçar em ambos os cenários utilizando Ultimate. E eu já tanco essa hunt aí com Great. Então é uma coisa que poderia ter abaixado ainda mais. Mas, pra ficar o mais semelhante possível, eu utilizei Ultimate Health Potions para ambos os cenários. E aí, se a gente for olhar o dano por hora, no cenário do 7 bis, a gente ficou com 10,951k de dano por hora. E aqui no Healing, a gente ficou com um Healing menor do que o Falcon 7, né? A gente depois vai passar ali e ver as diferenças também entre um cenário e o outro bonitinho. Mas aqui no cenário do 7 bis, a gente teve uma diferença de 1,77kk de Healing. E por que a gente teve esse Healing menor comparado ali com o 7 bis? É simples, rapaziada. Como o 7 bis você tem mais skill, você tem mais conforto e tudo mais, acaba que o dano que você bate nos bichos, automaticamente o seu sustain melhora também, né? É mais life elite que você regenera, mais mana list, então isso impacta muito positivamente aqui na nossa cura do nosso personagem também. Fora que a gente também, né, não precisa ficar potando tanta vida assim também, então tem essas diferenças também. Então, se a gente olhar aqui a diferença da HAL XP hora e dos supplies, que é o que eu considero de melhor pra gente olhar aqui, se a gente ver aí, a gente vai perceber que a gente teve uma diferença aí de aproximadamente 560k de HAL XP ganha entre esses cenários, que o 7 bis fez a mais, né, do que o Falcon 7, e isso em porcentagem equivale a mais ou menos 7,9% pra gente, tá? Se a gente for jogar esse número aí em porcentagem e quiser olhar um pouquinho mais a fundo, mais ou menos aí 8%, né? Já nos cenários das supplies, a gente teve um gasto menor em 158k de supplies, comparando aí o que o 7 bis gastou a menos, né? Comparado ao 7 Falcon ali. E isso aí em porcentagem equivale a 34,2%. Então percebe-se que o Falcon 7, ele é um excelente set. Então, para você que tem aí o Falcon 7, tá reclamando ou acha que não consegue fazer os resultados que nem uma pessoa que tá caçando com Spiritorn 7 aí, cara, na verdade, assim, de fato, você não vai conseguir fazer os mesmos resultados, principalmente se você for atrás em skill, atrás em level, enfim. Realmente você talvez não possa fazer o mesmo resultado que aquela pessoa. Mas isso também não é uma desculpa que, pô, eu não consigo caçar naquele lugar por conta que ele tem o 7 bis e eu não tenho. Não, tá, rapaziada? Eu acho que, assim, os mesmos lugares que o cara que tem Falcon 7, ele vai conseguir caçar nos mesmos lugares que o cara que tá com 7 bis ali, tá? Eu acho que o que muda de verdade e o que eu senti na pele aqui, de fato, é uma questão de conforto. O 7 Falcon, ele é muito bom, mas o 7 bis, ele é melhor ainda. Muito mais forte, né? Principalmente em questão do conforto da hunt. Você, com o Falcon 7, você tem que botar mais, você tem que ficar mais ligeiro com o Medico, tem que botar a vida aí nas horas certas, não pode ter o livre-arbítrio de deixar o char negativar muito, porque às vezes você toma um combo ali bem dado, você já pode até morrer, tá? Dependendo aí da hunt que você tá, então você tem que ficar um pouquinho mais esperto com o 7 Falcon. E aí o 7 bis, essa diferença que o 7 bis dá, eu acho que é uma questão que você consegue, né, puxar mais a hunt, porque a sua mana, ela sempre tá mais alta, a sua vida também você sempre consegue controlar melhor, comparado ali ao Falcon 7, então acho que essa diferença é porque você consegue puxar mais a hunt, sabe? Eu, pelo menos, se eu ver que minha mana tá muito baixa, eu não vou ser doido ali, dependendo da hunt, se eu ver que eu tô com menos que 30% da minha mana e já for pra uma outra box ali, que eu sei que aquela outra box é assado, eu tenho quase certeza que se eu fizer isso, eu vou matar ali naquela box, ou eu vou ter que, sabe, puxar SSA, Might Ring, bater Suprema, alguma coisa eu vou ter que fazer, porque eu não consigo acelerar a hunt da mesma maneira no cenário do Falcon 7, né? E outra coisa também, eu acho que também é uma diferença de skill. 11 de skill e mais aquele dano de reflect, mais dano crítico ali no Shurigram. Eu acho que uma coisa ligando na outra é o que faz ter de fato essa diferença aí. Mas de maneira geral, eu acho que o 7 Falcon, ele é muito bom, dá pra você tancar muito bem com ele, e o que perde mesmo, que não tem como fazer, questão do conforto e questão das skills que o 7 bis ele nos proporciona pra gente, né? Além do 7 bis fazer com que dê atributos mais defensivos, principalmente atributos elementais, eu acho que também ele é um set muito mais agressivo, então isso faz com que a gente consiga acelerar ainda mais as hunts. Por ele te dar mais conforto, ele consegue também meio que antecipar alguns levels para hunts mais assadas, né? Então, por exemplo, Plague Seal aqui no caso eu recomendo, um cara level 800 caçar, inclusive sempre que eu falo nos vídeos, pô, eu recomendo tal level pra pessoa caçar, pensando justamente nesse cara que tá de Falcon 7, por exemplo, eu recomendo caçar aqui level 800, a partir do level 800, mais
o cara já tiver uma skill boa, e quando eu digo assim, muito boa, é ali acima dos 125 de skill, já tem um set bacana, aí de repente, sei lá, dá pra ele vir um level 750, mas a gente também não dá pra vir muito antes, mesmo tendo 7 bis, por conta que, querendo ou não, a nossa vida ela é menor, os pontos na roda que a gente tem são menores, então eu acho que o 7 bis ele consegue te antecipar alguns levels, mas também não são tantos levels assim. Logo, quanto mais cedo você ter esse set, mais impacto nas suas hunts você vai ter, porque conforme você vai upando, você vai ficando mais forte, tem mais AKP, tem mais mana, tem mais valor de ataque, enfim. Então eu acho que o 7 bis ele é muito mais impactante naquela galera que é um pouco level mais baixo, então ele impacta muito mais essas pessoas do que, por exemplo, um level 1000, que ele já consegue caçar naquela hunt de certa maneira mais tranquila, por conta do seu pool de life, do seu pool de mana, já tem ali um valor de ataque bacana também, já consegue distribuir muito mais pontos ali na sua roda de habilidades. Então acho que para quando o cara ele tá level mais alto, sim, ainda vai ter esse impacto, principalmente se a hunt que você está caçando ela ainda é desafiadora, então você vai sentir ainda mais esse impacto. Mas já pro cara ali que já tá acostumado ali com a hunt e tudo mais, eu acho que vai ter um impacto em questão mais das skills mesmo, né, dos atributos ofensivos. Acho que os atributos ofensivos vão ter muito mais impacto do que esses atributos defensivos do set. Então o videozinho foi esse aí, rapaziada. Hoje eu quis trazer aí pra vocês o comparativo entre o 7 bis e o 7 Falcon. Se esse vídeo lhe ajudou de alguma maneira, se você gostou, peço por gentileza aí você deixar o seu like e a sua inscrição. Deu um trabalhinho fazer ele também. Na real, todos esses vídeos de análise tem um trabalhinho, né? Querendo ou não, a gente tem que analisar tudo bonitinho, tem que montar roteiro, thumb, enfim, é um pouquinho trabalhoso fazer esse tipo de vídeo, mas tá aí mais uma análise aí pra vocês no canal. Não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Se você quiser apoiar o canal, não sabe como, tem o Seja Membro aí, tem também aí alguns links na Amazon que eu sempre deixo na descrição com os equipamentos que eu utilizo, setup e tudo mais. Então se você conseguir estar comprando pelo meu link, vai estar ajudando bastante demais aqui o canal, demorou? A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e é nóis!